Muito bem, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, já caminhando para o final, do nosso programa com relação ao processo do trabalho. Faltam 2 itens para nós encerrarmos. Um deles é o recurso e o outro é a execução. Então, vamos continuando hoje com os recursos. Recurso é justamente quando a parte está inconformada, uma das partes está inconformada com a decisão judicial de primeira instância, né? No caso do processo do trabalho, a decisão de primeira instância proferida na vara do trabalho. Então, no processo do trabalho, a gente vai estudar todos os tipos de recursos existentes no processo do trabalho e que podem ser objeto de questionamento aí, um exame de ordem ou algo parecido, tá? Ou até na vida prática de vocês. Eu devo adiantar 2 situações. Primeiro, que vai ser muito rápido essa explanação, porque muitos conceitos você já tem do processo civil, tá? A gente vai passar, por exemplo, vamos começar com princípios, e são basicamente os mesmos, obviamente, do processo civil, que você já tem conhecimento. E segundo, que a gente já comentou, inclusive eu comentei em sala de aula com vocês, quando nós estávamos em sala, que não existe recurso de agravo em primeira instância, em decisão proferida, não terminativa, em processo de primeira instância, ou seja, em dissídio individual. Se o juiz profere alguma decisão contrária à lei ou algo parecido, ou que cause inconformismo à parte, não cabe agravo, como no processo civil. No caso, vai caber mandado de segurança. Essas 2 observações que eu gostaria de fazer antes da gente iniciar o nosso estudo, tá? Vamos lá, vamos falar dos princípios. Princípios recursais são os mesmos, né, do processo civil, com uma aí alteração, que é letra B aqui. Mas vamos lá. O princípio principal do recurso é o duplo grau de jurisdição, é a existência do duplo grau de jurisdição, que você já sabe que é isso, que é a possibilidade de rever a decisão proferida monocraticamente por um único juiz em primeira instância, então vai para um colegiado em segunda instância. Tá? No caso, a decisão monocrática é proferida em sede de vara do trabalho, numa reclamação trabalhista, e ela sobe para o Tribunal Regional do Trabalho, TRT, para uma decisão colegiada, né? São 3 juízes de segunda instância, e ainda a possibilidade de ir para uma instância especial, que é o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, que também lá é uma decisão colegiada. E acima do TST tem o Supremo Tribunal Federal. Não vai para o STJ, e sim vai para o STF direto. A irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Como acabei de falar, não cabe agravo das decisões interlocutórias de primeira instância. O que ocorre é o mandado de segurança. Tá bom? Quando falo em irrecorribilidade imediata, não é que você não pode recorrer e vai ficar inconformado desse jeito. Não, é que não existe um recurso específico para as decisões interlocutórias. Mas você pode recorrer, desde que inconformado, através de um mandado de segurança. E a fungibilidade, ou seja, em regra geral, é o princípio, o que ocorre no processo do trabalho é a unirrecorribilidade, ou seja, para cada decisão existe apenas um recurso adequado. No processo do trabalho, como os prazos são todos idênticos, há a tendência de aceitar a fungibilidade,
Ou seja, você pode entrar com o nome do recurso pode ser errado, mas se o objeto dele, se a essência dele for daquele recurso específico, ele vai ser aceito de qualquer forma. Por exemplo, você coloca lá, vai interpor recurso de revista, quando na verdade é recurso ordinário. Não é por conta disso que vai haver a denegação do seu recurso. Não, o tribunal não vai conhecer do seu recurso. Isso é o nome, tá? Mas a fungibilidade é possível aí no processo do trabalho, porque os prazos são iguais e só houve aí um problema de adequação desse recurso. Então, é possível aceitar recursos, mesmo com outros fundamentos ou com outros nomes, que a princípio seriam errados, mas é perfeitamente possível no processo do trabalho. Por quê? Porque lembre que é possível haver no recurso ordinário, aquele que sobe da primeira para a segunda instância, da vara do trabalho para o TRT, por meio do jus postulante. Tá? Então lembre-se disso, por conta disso que é permitida a fungibilidade. Existe o princípio da discursividade, tá? Ou seja, eles podem ser interpostos por simples petição, voluntariedade, depende da vontade de quem, né, de quem se sentir prejudicado da decisão, manutenção dos efeitos da sentença, ou seja, efeito devolutivo e suspensivo, se a sentença determina, se o juiz determina esses efeitos para subir o recurso, esses efeitos são mantidos, e não pode haver a reformatio impégios, não pode haver a reforma da decisão, não pode ser prejudicial ao empregado, tá bom? Ela pode reformar, mas não pode ser prejudicial ao empregado. Outros pressupostos subjetivos, aí agora os pressupostos processuais podem ser subjetivos ou objetivos. Os subjetivos são relativos à pessoa de quem recorre, ou seja, tem que ter legitimidade para recorrer, claro, tem que ser parte no processo, né? Tem que ter capacidade para tanto, que é o jus postulandi, ou a capacidade postulatória, tem que ser advogado, tem que ser maior, tem que ter todos os requisitos aí legais para se recorrer, e obviamente tem que ter interesse jurídico, né? Tem que nas razões de recurso tem que deixar claro quais são os motivos que você está recorrendo, tá? Recorrer por recorrer não existe. Então você tem que deixar bem claro nas suas razões de recurso o interesse jurídico às quais está recorrendo. Aí esses três pressupostos subjetivos são comuns ao processo civil. Os pressupostos objetivos aí são extrínsecos aí, né, do recurso. Você tem que comprovar a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, a tempestividade, a regularidade formal e o preparo. Vamos ver cada um deles. Esse daí já é um pouquinho mais específico ao que a gente precisa. Inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. São requisitos negativos de admissibilidade de recurso, ou seja, são fatos que não pode ocorrer para que o recurso seja admissível. Por exemplo, a renúncia ao direito de recorrer, a preclusão lógica, ou seja, passou o tempo, tá? Houve a preclusão, perdeu o prazo, tá? Ou num acordo que houve, as partes renunciaram ao direito de recorrer, então, se houve a renúncia, é um fato impeditivo. Então, você tem que demonstrar que essa inexistência desses fatos impeditivos ou extintivos. Então, determinar nas suas razões de recurso que você está dentro do prazo, que foi feito, que não houve renúncia de modo algum ao direito de recorrer e assim por diante. A tempestividade, claro, tem que ser
o recurso tem que ser interposto dentro do prazo. O que é interessante no processo do trabalho é que todos os prazos recursais têm o mesmo período, o mesmo prazo, 8 dias. Sempre 8 dias úteis, tá bom? Tem que lembrar, quando houver férias forenses, com obstáculos criados pela parte ou pelo juízo, pela parte seria no caso de um embargo de declaração, no caso de estar interrompendo, interrompe o prazo, falecimento da parte ou do advogado por motivo de força maior, a interrupção de prazo ou suspensão de prazo, perda da capacidade processual das partes, do procurador, vai ter que ser feita uma nova qualificação e assim por diante. Mas o prazo recursal tem que ser respeitado, mesmo porque ele é insuscetível de ditação convencional. Claro, porque ele é um prazo legal, é previsto legalmente. Então não tem como as partes convencionarem a respeito. Olha, nós vamos determinar aqui no acordo que o prazo de recurso agora vai ser de 10 dias. Não pode, é 8 e pronto, final. Tá? A regularidade formal, ou seja, o ato deve ensejar o apelo, que ensejar o apelo deve ser escolhido pelo recorrente. O princípio da dialeticidade. Todo recurso deve ser formulado por meio de petição, a qual a parte indique os motivos do insurgimento contra a decisão impugnada. Então, todo recurso tem que ser feito por petição, tá? E tem que ser redigido, tem que ser elaborado pelo recorrente. E o preparo. O preparo são as custas recursais. O preparo é justamente as custas recursais e que precisam ser recolhidas. As custas recursais são altas, são caras. Já falamos até sobre isso quando estava falando sobre os acordos, né? As formas de conciliação, que as custas são caríssimas. Por que são caras? Para a justiça ficar mais rica, cada vez mais rica? Não. É para evitar o recurso. É para que se evite o recurso. O recurso, ele, na verdade, vai protelar, vai postergar o recebimento dos valores por parte do empregado. E lembre-se que as verbas trabalhistas têm caráter alimentar. Os funcionários, os empregados precisam daquela verba, precisam daquele dinheiro, daquele valor, porque dependem disso para viver, tá? Então, o preparo tem que ser recolhido, as custas têm que ser recolhidas. Se não for recolhida, o recurso vai ser declarado deserto, e vai ter que e o recurso não vai ser conhecido e nem recebido. Daí perdeu o recurso, já vai entrar na fase de execução da sentença. Mas, por exemplo, tem algumas entidades que são isentos do preparo. Quem são? Ministério Público, a União, Estados e Municípios, as respectivas autarquias e quem é beneficiário da justiça gratuita. É muito difícil a empresa geralmente é quem recorre ao recorrente, que é aquele que é o reclamado, né, na reclamação trabalhista, a empresa, dificilmente a empresa vai ser beneficiária da justiça gratuita. Pessoa jurídica, dificilmente, tá? Por conta da sua condição econômica. Mas nada impede que o próprio empregado entre com o recurso. Se o empregado for entrar com recurso, lá na petição inicial, lá na reclamação trabalhista, o advogado tem que tomar o cuidado de pedir a justiça gratuita, tá bom? Apesar do Código de Processo Civil hoje permitir, no artigo 98, 96 e seguintes do Código de Processo Civil, que a solicitação de benefício da justiça gratuita pode ser feita a qualquer momento, é importante que o advogado já tome esse cuidado logo na propositura da reclamação trabalhista, tá? Um cuidado que não custa a gente ver ou a gente tomar. Bem, visto isso, os pressupostos que são comuns aí ao processo civil, praticamente, vamos ver os recursos cabíveis no processo de trabalho. Mas são só esses daí, ó.
2, 4, 6, 7 tipos de recurso, que são relativamente simples. Alguns deles a gente já conhece do processo civil, só que com outro nome. Então, o primeiro deles é o recurso ordinário, que equivale à apelação, que é aquele recurso da primeira para a segunda instância, tá? Da sentença proferida em primeira instância, em vara do trabalho, pelo inconformismo, quem perdeu vai recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho, ao TRT. Tá? A gente sai de recurso ordinário, que é a mesma coisa que apelação. Do TRT para o TST, chama-se recurso de revista. TRT para o TST. Embargos de declaração segue a mesma linha do processo civil, tá? Em caso de omissão, obscuridade ou contradição da sentença ou do acórdão, cabe embargos de declaração. Embargos de divergência, de nulidade e embargos infringentes ocorre somente no TST. Agravo de instrumento, mas não cabe agravo. Eu acabei de falar que não cabe agravo em decisão interlocutória, mas esse agravo de instrumento não é de decisão interlocutória, é de decisão que nega o recurso ordinário. Quando o juiz da vara do trabalho nega à parte o direito ao recurso ordinário, cabe agravo de instrumento. Só nesse caso a gente vai ver isso. Agravo de petição, ó, outro agravo aí. Agravo de petição é somente em execução. Só no processo de execução a gente vai ver na próxima fase. E o recurso extraordinário, que vai do TST para o STF. Tá? Então é relativamente simples, vamos ver cada um deles. A gente já conversou, e são objetivos, são critérios objetivos, estão na CLT ou na própria Constituição, no caso do recurso extraordinário. Então, a gente, praticamente uma leitura dos artigos. Vamos lá, recurso ordinário, o primeiro deles. O recurso ordinário, como eu falei para vocês, equivale à apelação, ou seja, de sentença da vara do trabalho, cabe RO, recurso ordinário, para o TRT. Aí a fase mais comum, a forma mais comum, quando tem uma sentença do juiz do trabalho de primeira instância, existe aí o recurso para o TRT, da primeira para a segunda instância. E esse recurso se chama recurso ordinário. Mas quando o processo se inicia no TRT, por exemplo, um dissídio coletivo, né? Vamos preencher aqui, acho que aqui fica mais fácil. No dissídio individual, tá? Ele se inicia sempre na vara do trabalho. Então, na sentença de um dissídio individual, ele vai ser sempre recurso ordinário para o TRT. E quando ele se inicia no TRT, o processo se inicia no TRT, cabe RO, cabe recurso ordinário para o TST. Aí nos casos do dissídio coletivo. Dissídio coletivo, nós já falamos sobre isso na aula passada, que ele se inicia no TRT. Então, dessa sentença, cabe recurso ordinário para o TST. Não é recurso de revista. Recurso de revista é do TRT para o TST, quando o processo é dissídio individual. Quando é dissídio coletivo, cabe recurso ordinário. Tá? Porque é muito importante, esse item aqui é muito importante, processo originário do TRT. Lembra, dissídio coletivo. Cabe recurso ordinário para o TST. Ou seja, isso aqui vai cair no exame de ordem de vocês. Porque ele vai falar que é recurso de revista, agravo, qualquer outra coisa. Mas a resposta é recurso ordinário. Tá bom? Os embargos de declaração. O embargo de declaração é mesmo conceito que existe lá do processo civil. Está lá no 897A da CLT. Caberão embargo de declaração da sentença ao acórdão, ou seja, sentença da vara do trabalho
o acórdão do TRT ou TST, no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitindo efeito modificativo da decisão, nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Tá aqui, no caso de omissão, contrariedade e obscuridade. Aqui ele fala que é 5 dias. Um dos únicos recursos que o prazo não é de 8, é de 5 dias, é do embargo de declaração. Por quê? Porque parte da doutrina entende que embargo de declaração não é recurso. Não é recurso? Não, não é recurso. Vocês vão se lembrar disso de processo civil. Por quê? Porque permite que o próprio juiz, o próprio magistrado, o juiz desembargador, cuja decisão, cuja sentença ou acórdão seja objeto de embargos de declaração, ele pode rever a própria decisão. Ela não sobe. Ela só sobe para a instância superior caso ele mantenha a decisão proferida. Se ele mantiver a decisão proferida, aí sobe para a instância superior. Mas cabe primeiro uma revisão. Como cabe a revisão, alguns autores, parte da doutrina, entende que embargo de declaração não é recurso. Outra parte da doutrina entende que é recurso, então a gente estuda junto com o recurso. Mas como ele não é recurso, ele não entra no prazo geral dos recursos do processo do trabalho. Ele vai caber em 5 dias. Por isso que ele está lá separado. Os embargos no TST. Existem os embargos infringentes, de divergência e de nulidade. O que é embargo infringente? Ocorrem nas decisões, na sessão de dissídios coletivos, tá? Na SDC. Só ocorre lá, os embargos infringentes. Ou seja, é a impugnação da decisão não unânime prolatado em dissídio coletivo de competência originária do TST. Então, ocorre lá, TST não, TRT. Quando ocorrer uma decisão lá no TST, no TRT, não unânime, vai ser impugnada lá no TST essa decisão. Se for não unânime, cabe embargos infringentes. Existiam os embargos infringentes lá no processo civil, e com a reforma caiu. Os embargos infringentes ocorriam lá no Tribunal de Justiça contra a decisão não unânime. Tá? Caiu esse tipo de recurso com a reforma do processo civil, agora em 2015. Mas isso é lá no processo civil. No processo do trabalho se mantém, mas os embargos infringentes só ocorre no TST. Embargos de divergência ocorre no dissídio individual, tá? Quando há divergência entre as turmas entre si. E os embargos de nulidade, quando também ocorre na sessão de dissídio individual, quando há violação de preceito de lei ou da própria Constituição. Convenhamos, é muito difícil ocorrer embargos lá no TST. Tá? Muito difícil, porque geralmente as decisões são unânimes e não há decisão em sede de processo de dissídio coletivo. Lembra? Existe o quê? Existe um acordo. Tá? Existe um acordo entre as partes. Então, precisa lembrar disso. E os embargos de divergência e de nulidade também são muito, muito raros, porque ocorrendo uma nulidade, uma violação à Constituição, ela já vem de uma decisão lá da sentença, isso já deve ter sido modificado no TRT, e para chegar no TST é complicado, não vai chegar lá no TST dessa forma. Tá? Mas existe isso. Fazer o que? Tem que estar lá previsto. O agravo de petição. O agravo de petição cabe quando? Olha lá, prazo de 8 dias das decisões do juiz na execução. Agravo de petição na execução. Agravo de petição na execução. Tá? Não cabe decisão de pré-executividade, não cabe da decisão de liquidação e cabe da decisão de embargos de execução ou embargos de penhora. Houve embargos de execução ou embargos da penhora,
que ocorrem somente no processo de execução, a gente vai ver isso, cabe agravo de petição. Então, lembra, agravo de petição somente na execução. Qual o fundamento para recebimento do agravo de petição? Ele é o devedor deve indicar os itens ou os valores objeto da discordância, ou seja, houve uma divergência, inconformismo com relação aos valores que foram determinados por parte da execução, no momento da liquidação da sentença. Então, o devedor deve enunciar de forma precisa os pontos controvertidos. Em se tratando de liquidação, na planilha de cálculo, tem que ter uma planilha de cálculo indicando os valores que estão controvertidos e para que sejam corrigidos aí nos cálculos. A exigência de que a delimitação da matéria da planilha corretiva da conta de liquidação seja feita justificadamente, isto é, com uma fundamentação específica para recebimento e conhecimento do recurso. Tá? Então, se você está, se a parte está inconformada com os valores, da liquidação, ou seja, os valores que foram levantados para na execução, para serem cobrados em fase de execução, cabe agravo de petição e esse inconformismo tem que ser rebatido de forma justificada, tem que ser feito de forma justificada através de uma planilha corretiva. Tá? Se não tiver essa justificativa e não tiver a planilha nova contendo os cálculos corretos, que a parte entende de serem corretos, o recurso não é conhecido para o TRT. Recurso de revista. Já falamos, recurso de revista é de natureza extraordinária. A sua função é servir de raiz para a criação de súmula para o TST. Ou seja, então não é qualquer sentença, qualquer acórdão do TRT que vai para o TST. Lembra que eu falei para vocês que é um prédio enorme que não serve para nada? Está aí. Porque o recurso de revista, que é o recurso por excelência que sobe do TRT para o TST, não é qualquer tipo de inconformismo de acórdão. Não é. Ele serve para a criação de súmulas para o TST. Ou seja, quando derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa daquela que houver dado outro TRT, ou Tribunal Regional, no seu pleno na sua turma, ou a sessão de decisos individuais do TST, ou a súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte. Como eu falei para vocês, é muito difícil subir um recurso de revista, por quê? Porque a lei do trabalho, a Justiça do Trabalho, a CLT, na verdade, é de 1942. E muitos dos seus artigos, principalmente os direitos trabalhistas, são cláusulas pétreas na Constituição de 88. Então, a formulação de jurisprudência está bem consolidada. É muito difícil, hoje em dia, haver qualquer tipo de interpretação diversa, a não ser agora, como eu já disse, já frisei, por conta da reforma trabalhista do final do ano retrasado, é possível que haja aí alguma reclamação, algo nesse sentido, uma mudança de interpretação jurisprudencial, mas só nesses casos, tá bom? E também que derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, também interpretação divergente. Também muito difícil isso acontecer. Mas em acontecendo, sobe o recurso para o TST. Então, os pressupostos de cabimento e de admissibilidade, que são esses que a gente acabou de ver aqui, eles estão aqui, no 896, A e B, eles são submetidos a duplo exame, ou seja, quem examina primeiro é o juiz-presidente do TRT, é o juiz-presidente do Tribunal ACO, do TRT, quem que recebe o recurso. Ele examina os fundamentos e remete, se for cabível, remete ao TST.
senão vai ser denegado. E a maioria das vezes é denegado porque ele não se enquadra, as razões de recurso não se enquadram ao disposto no 896, tá? É a maioria. Porque muitas vezes o reclamado, a empresa que perdeu a ação lá na vara do trabalho, recorreu em recurso ordinário para o TRT, lá também não conseguiu êxito no seu recurso ordinário, ele vai para o TST só para ganhar tempo para não pagar, tá? Com uma forma protelatória. Então, por isso que tem esse duplo exame. E a maioria das vezes é denegado. Mas tem que haver esse exame por parte do juiz-presidente do TRT. Se ele entender que deve ser feito, que tem admissibilidade o recurso, tem cabimento e admissibilidade ao recurso de revista, daí ele remete para o TST. Segue o processamento consistente em abertura de vista para o recorrido para contrarrazoar e imediata remessa ao TST. Se denegado, será denegado o recebimento, né? Se ele entender que não cabe e nem é admissível esse recurso, ele pode agravar de instrumento. Aí vem o agravo de instrumento para o TST, ao qual cabe o segundo exame dos pressupostos para o fim de recebimento, não. Então, agravo de instrumento cabe tanto que denegar, no momento que denegar, tá aqui, aí, que denegar a interposição de recursos. Então, se foi denegado tanto o recurso ordinário da vara do trabalho para o TRT, ou denegado, o recurso de revista do TRT para o TST, cabe agravo de instrumento. E aqui está aqui, ó, cabe agravo de instrumento também no prazo de 8 dias, dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Qualquer tipo de recurso foi denegado, cabe agravo de instrumento. Então, não é contra decisão interlocutória. O agravo de instrumento no processo do trabalho, ele não é igual ao processo civil. Ele é para quando houver denegação de qualquer tipo de interposição de recursos, seja do recurso ordinário, que é da vara do trabalho para o TRT, seja do recurso de revista, do TRT para o TST. Tem lá uma instrução normativa, número 16 do TST. O que diz lá? Número 2. É limitado o cabimento no processo do trabalho aos despachos que denegarem a interposição de recurso. O agravo será dirigido à autoridade judiciária prolatora do despacho no prazo de 8 dias da sua intimação e processado em autos apartados. Não manifesta inconformidade direta contra a sentença, que será inapreciável nos limites do seu julgamento. Pressupõe denegação do seguimento de outro tipo de recurso de um grau para o outro da jurisdição. Ou seja, quando a parte interpuser o agravo de instrumento, ele não vai manifestar a sua inconformidade à sentença. Ele não pode, não são as razões de recurso, tá? Ele vai rebater com relação ao porquê que foi negado o recurso e não com relação ao mérito da sentença, tá? Ele não será conhecido e se o instrumento não contiver as peças necessárias para julgamento do recurso, incluindo cópia do respectivo arrazoado e da comprovação de satisfação de todos os pressupostos do recurso principal, tá? Então, ele tem aí que juntar todas as peças, porque é de instrumento, todos os instrumentos são as peças necessárias para o julgamento do recurso. Como se fosse um agravo mesmo no processo civil, mas ele não é contra a decisão interlocutória, ele é contra as decisões que negarem prosseguimento ao recurso. E termina aqui a instrução normativa. Mantida a decisão agravada, ou seja, negando o recurso, será intimado o agravado a apresentar contra-razões relativas ao agravo e simultaneamente ao recurso principal, juntando as peças que entender necessárias para o julgamento de ambos, encaminhando-se após os autos do agravo ao juízo competente. Ou seja, essa instrução normativa número 16,
é a forma como o agravo de instrumento vai ter que ser procedido. Tá? Se vocês tiverem algum dia que advogar e chegar num ponto em que o recurso que vocês interpuseram, seja recurso ordinário, seja recurso de revista, o agravo de petição, tanto faz, na área de execução, vocês têm que utilizar-se de um agravo de instrumento e o seu processamento vai seguir esses 4 itens da... 4 itens, aqui é o número 6. Erro de digitação. Vocês vão ter que seguir essa instrução normativa número 16. E, por fim, tem o recurso extraordinário, que é aquele que sai do TST para o STF. Ele não passa pelo STJ, vai direto para o STF. Tá? Em que situações? Questão de repercussão geral, né? A exigência de repercussão geral foi inserida pela emenda constitucional número 45. Tem que haver pré-questionamento, ou seja, a matéria tem que já ter sido feita decisão, já tem que ter sido discutida e enfrentada na decisão recorrida, e é decisão de última e única instância, ou última instância, no caso, como qualquer outro aí, recurso extraordinário. Tá? Não é difícil, não era isso. Esse é o último tipo de recurso. Os recursos são relativamente simples no processo de trabalho, o seu processamento está aí. E esses recursos, eles têm... É relativamente simples, é mera leitura para que vocês entendam. São poucos os tipos dos recursos, são só 7, né? Sendo que uma parte deles a gente já conhece do processo civil. Tá bom, gente? Assim a gente encerra esse assunto para que a gente possa entrar agora no processo de execução, que é o último assunto da nossa pauta, do nosso projeto. Projeto no nosso plano de ensino. Tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima.